Olá, boa noite. Estou aqui hoje para mais uma live. CRF convida, esperando dar 19 horas para convidar a Thaís, que é a nossa convidada. Algumas pessoas vão entrando nesse momento. Oi, Fernando. Oi, Juan. Oi, Mari. Para quem não me conhece, eu sou Maria Fernanda, farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. Estou aqui hoje para moderar uma live. Entrei alguns minutinhos antes para a gente gerar audiência antes de nossa convidada entrar. As pessoas estão entrando. Luiz Fernando, Caroline, Lide. A gente vai dar só mais um tempinho para aumentar a audiência e dar às 19 horas, que é nosso combinado, para iniciar a nossa live. Tá? Então, enquanto isso, eu vou aqui saudando os colegas que vão entrando. Hoje nós vamos falar sobre dicas para farmacêuticos, como ser atrativo nesse novo mercado de trabalho. É um tema que eu acho que é de suma importância, tanto é que a gente está trazendo, para que as pessoas possam ter algumas noções para entrarem no mercado de trabalho, para saber como é que deve melhorar alguma coisa em seu currículo ou no momento da entrevista. Então a gente vai falar basicamente sobre isso hoje. Eu queria perguntar para vocês que estão assistindo, se vocês estão ouvindo direitinho o que eu tô falando. Já dá 19 horas. E aí nossa convidada vai entrar. Bom, falta um minutinho. Já temos 20 pessoas online, como vocês sabem. Toda terça-feira o CRFBA traz aqui no Instagram uma live, um convidado para falar sobre algum tema. E hoje nós vamos falar sobre dicas para farmacêuticos, como ser mais atrativo nesse novo mercado de trabalho. E agora eu vou convidar a Thaís, afinal já são 19 horas. Vamos lá. Esperando a Thaís entrar, que é a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. E você, como é que tá, Thaís? Tudo certo, tudo certo. Tirando o friozinho de São Paulo, tô com inveja da sua blusinha mais à vontade. Estamos bem. Tá vendo? Não estamos com tanto calor e nem frio, porque mais cedo estava bem frio. Estava Legal. bem frio, agora não tá mais. Fazendo essa conexão. Salvador, São Paulo. Pronto. Vamos lá. Eu tô te ouvindo muito bem agora. Antes da gente iniciar oficialmente, eu queria fazer esse teste com você. Tá ótimo. Hoje mais cedo a gente fez um teste, eu tava com ruído, não tô tendo esse ruído agora, tá perfeito. Legal. Tô te ouvindo Agora eu tô super bem ouvindo um também. retorno. Não sei se... Deixa eu ver agora. Fale aí, deixa eu falar e eu quero que você fale um pouquinho agora. Oi. Pra mim também tá ótimo. As pessoas que estão... Tá, não tá? As pessoas que estão nos assistindo estão ouvindo direitinho? Por favor, comentem pra gente só ter essa noção. E Retorno, aí, né? a gente começa. Acho que tá tudo ok. Não sei. As pessoas Acho não que estão sim, comentando senão nada. alguém teria nos avisado. Isso. Bom,
Então, boa noite a todos, boa noite, Thaís. Hoje a gente está mais uma vez aqui, né? Toda terça-feira a gente está aqui no Instagram do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia para poder abordar temas variados. Desde o início da pandemia, essa é uma forma da gente trazer algumas discussões, trazer conhecimento, trocar informações entre os seguidores do Conselho, entre os farmacêuticos, entre os estudantes de farmácia, que são pessoas que acompanham, né, as redes sociais do Conselho. E Ana Mota, ela disse que tá ok, que tá ouvindo direitinho. Então, desde sempre a gente traz, né, farmacêuticos para poder conversar alguma coisa, né? E hoje a Thaís Trajano é a primeira convidada não farmacêutica, mas assim, que é tão importante quanto, né? Trazer conhecimentos de outras áreas, né? Principalmente porque os farmacêuticos eles não estão sozinhos no mundo, os psicólogos não estão sozinhos no mundo, a gente é uma rede, né? Então, a gente precisa, sim, ter essa interdisciplinaridade, né, trabalhar com todos os profissionais e um agrega informação ao outro, né? Então, assim, eu ainda não me apresentei, eu sou Maria Fernanda Barros, eu sou farmacêutica, trabalho no Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, no Centro de Informação sobre Medicamento, e tenho participado desde o início da pandemia das lives também como moderadora, né, desse momento, e aí a gente acaba conversando sobre outras situações. E hoje a Thaís Trajano, que é psicóloga, né, ela é especialista em recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas novas formas, né, de adaptação que a gente precisa ter nesse momento, nesse novo momento que estamos vivendo. Afinal, estamos vivendo uma emergência em saúde pública. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a Thaís por ter aceitado o convite para conversar conosco sobre essas questões, né, que são tão importantes. Então, Thaís, eu vou deixar um pouquinho a palavra com você, para você, né, falar um pouco, dar assim, uma introdução e depois a gente dá continuidade, mas efetivamente ao tema, tá bom? Massa. Estou muito feliz, obrigada, honrada aqui por fazer esse elo, tanto de romper regiões, né, São Paulo e Salvador, e quanto romper também profissões, né, dessa multiprofissionais que sempre é algo muito vivo na minha formação e na minha carreira. Né? Então, boa noite a todos, muito obrigada a Mafê e ao CRF pelo convite, né? Eu acho que trazer esse tipo de discussão para o público de vocês que é super importante, né? Eu sou psicóloga, tenho uma carreira aí também sólida na área de recrutamento e seleção, desenvolvimento humano, né? Já passei por diversos segmentos de empresas, atuei desde banco, indústria, farmácia, o ramo farmacêutico de saúde, né? Grandes empresas envolvidas nesse ramo, em tecnologia. Então, eu sempre transitei muito entre vários segmentos de empresa, é uma paixão, e também sou psicóloga clínica e faço muitas consultorias de carreira, até por esse know-how que eu tenho em organizações, né? E teve uma crescente muito grande com a pandemia. Eu acho que uma das profissões que acabou tendo uma reviravolta de busca foram as psicólogas, tanto na área clínica, mas também com essa busca por um olhar diferenciado para a carreira, né? E foi muito interessante o convite que você me fez, Macedo, porque eu acho que um dos maiores números que tiveram de busca de consultoria de carreira, tanto LinkedIn, transição de carreira, um olhar mais específico, foi de farmacêuticos e pessoas de áreas biológicas, humanas. Eu digo isso também de enfermeiros. Por isso que até no Conflito de 3PC, que é a página que eu entrei, que é a página profissional, eu abri um pouco o convite, né? Não só para farmacêuticos, mas para as outras áreas que às vezes não utilizam, não tem um olhar para o mercado de trabalho. Acho que a gente vai dar dicas aqui e ter um bate-papo que vai agregar bastante.
Então, é um pouquinho disso. Vamos lá para as perguntas. Eu acho que aqui é aberto sempre para perguntas. Vamos interagir em relação a esse tema. Pois então, inclusive, né, a Thais acabou de falar, fiquem à vontade de escrever, de se colocarem, fazerem perguntas que ao longo do tempo, eu e a Thais, a gente vai conversar aqui, mas vocês podem enviar questões que possa ser que no momento mesmo desse nosso bate-papo a gente responda, a gente não, a Thais vai responder, e ao final, caso a gente não consiga responder a todos durante, né, o bate-papo, ao final vai ter um momento que nós vamos conversar sobre trazer as perguntas que vocês fizeram. Então, Thaís, né, muito obrigada novamente. E aí eu queria iniciar com a seguinte questão, né? Assim, é fato que essa pandemia, essa emergência em saúde pública que a gente está vivendo, ela mudou completamente as nossas vidas, né? Tanto dentro de casa, quanto fora de casa, quanto a nível de trabalho também. Então, assim, na área da saúde, a gente viu que há uma demanda, porque é uma emergência sanitária, como o próprio nome diz, né? As pessoas elas têm ficado doentes por causa, né, de um vírus em específico, o novo coronavírus, né? E a área da saúde, ela continuou trabalhando, ela não teve um impacto tão grande quanto as outras áreas, né? Ela é essencial para o combate da pandemia. Então, assim, tanto é que o conselho, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia, ele não parou o trabalho. A gente continuou trabalhando porque, para que o farmacêutico ele desenvolva suas atividades como farmacêutico, ele precisa passar antes pelo conselho, né? Seja no início de sua vida profissional, seja durante, em vários momentos, a cada empresa que ele passa, a cada instituição que ele passa, ele precisa do conselho para poder fazer para iniciar esse trabalho. E aí, diante disso, a gente sabe que houve muitas mudanças, né, em relação a comportamento, em relação a formas de contratação, né? O que é que você viu, né? O que você percebe enquanto psicóloga dessa área de recrutamento, né? Que mudou, né? Houve mudança nesse perfil do contratado diante dessa situação, né? Como é que você enxerga também esse momento para os farmacêuticos? Legal. Eu acho que, antes de tudo, é algo que a gente já vem falando há algum tempo, mas que nós fomos forçados a ter acesso, foi a tecnologia, né? Hoje a gente vive, muitos estudos mostram que a gente está num momento de revolução industrial 4.0. Que é isso, né? É o momento de automação de processos, a inteligência artificial e vários métodos de tecnologia, que a gente está usufruindo desse momento. Muitas vezes poderia ter sido presencial, as duas em uma sala para transmitir, né? Então a gente está sendo forçado a ter a tecnologia ao nosso favor, né? E usufruir dela e aprender com ela, né? E eu acho que a área da saúde, eu posso falar como psicóloga clínica, eu era uma das pessoas resistentes a fazer atendimento clínico online, né? E eu tive que me adaptar. Eu acho que muitas áreas ditas um pouco conservadoras, eu fui me aprofundar um pouco na área da farmácia, e muitas vezes o farmacêutico é conhecido por um olhar só, né? Quando eu vou na farmácia, eu vou encontrar um farmacêutico. Mas não, eu acho que agora a gente vive um momento de desconstruir os olhares de áreas que a gente pode ocupar. E eu acho que posso trazer esse olhar também para a farmácia, né? A gente precisa ter um olhar diverso, e eu acho que o mercado de trabalho hoje está pedindo um maior desenvolvimento de hard e soft skills. Para quem não conhece isso, são competências técnicas, as hard skills, e as competências comportamentais, que fogem um pouco da nossa área, como psicóloga ou farmacêutica. Então, o que seria isso? Hard skills, competências técnicas. Agora, hoje, o mercado pede que a pessoa tenha um inglês, muitas vezes, dependendo da área que ela vai, gestão de projetos, gestão de pessoas,
né? Hoje a gente vive na era da experiência, né? Aqui, se as pessoas não tiverem uma boa experiência nessa live, elas vão sair, vão para outra, né? E isso também é quando eu entro numa farmácia ou qualquer que seja o lugar que eu vá, eu tenho que dar uma boa experiência para o meu usuário, né? E isso são Sim, competências que muitas vezes a gente não estava atento. Eu não vou pensar a experiência do meu usuário, do meu cliente, do meu paciente, né? Então a gente tem que se atentar a isso. E também a soft skills, né? A gente vive um momento que a gente precisa ser muito mais flexível. A palavra da vez, a resiliência, né? Isso são comportamentos que a gente vai desenvolvendo, né? A comunicação, a criatividade. Às vezes a gente acha que a gente não pode exercer a criatividade no ambiente que a gente tem. Na verdade, isso é um diferencial, às vezes, de como você vai expor isso, né? Um olhar crítico para uma situação, trazer um outro olhar. Então, eu acho que com essa pandemia, ela mostrou que a gente tem que estar próximo da tecnologia, né? Depois eu vou falar um pouquinho, hoje a gente trouxe, não sei se vocês já ouviram falar, sobre as health techs, que são as empresas de tecnologia de saúde, que tem um público que busca farmacêuticos, enfermeiros, que às vezes a gente não acha porque as pessoas não sabem que tem esse ramo de trabalho. E está envolvida a saúde com a tecnologia, né? Então, eu acho que a pandemia veio mostrar que a gente tem que desenvolver outras competências além daquelas padrões que a gente tinha, né? Então, a gente tem que se adaptar e estar atento, né? Então, a gente tem que sair um pouco dos padrões mais convencionais que a gente tinha e se adaptar a essa nova revolução 4.0 da tecnologia. Não sei se eu e respondi, se foi para essa linha. não respondeu perfeitamente e acho que vai mesmo por essa linha, né? Eu, por exemplo, durante a pandemia, que as coisas ficaram, né, relativamente assim mais calmas, onde eu tive mais tempo, onde eu estive mais, precisei ficar mais em casa. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer, manter o meu curso de espanhol, aumentei a carga horária e o curso de inglês que eu não estava fazendo, não estava parada. Então, assim, até o momento de refletir, né? Por que não também usar esse tempo que teoricamente a gente está sobrando, que a gente utilizava para fazer outras atividades, principalmente, né? Saía do trabalho, ia se encontrar com os amigos, hoje a gente não tem mais essa possibilidade, e esse tempo a gente está dentro de casa para Uhum. cuidar da casa e também para cuidar da gente, né? Inclusive sobre formas de atualização, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né? Estudando um pouco, né, para a gente fazer essa live, porque afinal o moderador ele tem que estudar um pouco para poder Sim. participar de uma forma mais, né, que tenha um alinhamento com o convidado. E aí eu estava Sim. estudando um pouquinho sobre essa área, né, que você atua e eu vi que nós, né, todos os profissionais precisa seguir alguns passos para poder começar a trabalhar, para poder se colocar, né, ter uma colocação, uma nova colocação no mercado de trabalho. E aí existem, né, a questão, né, da organização do currículo, do envio do currículo para plataformas, da participação, da possível participação em seleções de entrevistas e também o envio, né, no caso, a participação da seleção dessa pessoa nessa entrevista e as formas variadas que hoje a gente tem vivido, que são essas seleções que podem acontecer tanto a nível pessoal e virtual, não sei exatamente se as empresas elas estão fazendo, né, essas entrevistas pessoalmente, eu não sei como é que isso está se comportando, mas assim, inicialmente, você poderia falar um pouquinho sobre como é que a gente, enquanto farmacêutico, ou até outros profissionais da área da saúde, de outras áreas que estejam nos assistindo, né, precisam fazer para poder ter um bom currículo e depois enviar esse currículo, ou que para que ele seja anotado. Você que está nessa área, nos conte um pouquinho, nos dê essa dica. Legal. Tem muitos paradigmas em volta de currículo, né? Muitas pessoas falam, o currículo não pode ter mais de 3 páginas,
o currículo não pode ser tão sucinto, né? Claro que cada recrutador, cada empresa tem alguns pré-requisitos que vai ter um olhar para o seu currículo, né? E aqui eu quero dividir o currículo em duas questões. A gente está falando de tecnologia, eu vou falar um pouquinho do currículo tradicional, né? Aquele no Word, que a gente manda em PDF, e o LinkedIn, né? Que eu acho que é uma das ferramentas que os farmacêuticos que eu dei uma olhada estão entrando mais, né? Estão tendo mais curiosidade de entrar. O currículo, dicas para o currículo tradicional, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, né? Para um profissional que já está na área, está em busca aí de uma nova oportunidade ou querendo trocar de área, né? Eu sempre digo que ele tem que dispor as informações de forma coerente, né? Então, o currículo tem que ter suas informações básicas, o objetivo que você quer de carreira e as suas experiências profissionais. É de praxe, sim, colocar as 3 últimas, porque é um currículo muito longo, ele vai se tornar cansativo. Ele tem que ser chamado a atenção em primeiro momento ali, o seu objetivo, a sua formação, se você tiver um curso extracurricular, coloca ali mais à frente, né? Muitas vezes as pessoas colocam lá embaixo, coloca em destaque, porque você está sempre em desenvolvimento. E na pandemia, eu acho que isso vai ser muito mais olhado, né? Uma pessoa que buscou um desenvolvimento nesse período, como você disse, de um tempo livre que a gente poderia ter, não teria, a gente ocupa com outra questão. E colocar as experiências profissionais sempre sendo objetivo, claro, com o que você conseguiu aprender com aquilo, o que você colocou de novas sugestões naquele ambiente de trabalho, mesmo as mais simples, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu não tenho muita possibilidade. Não, às vezes você fez um jeito diferente que você ganhou uma melhora em algum processo. Então coloca no seu currículo, né? Não precisa ser aquela coisa extremamente extensa, mas coloca tópicos que sejam atraentes e que sejam diferenciais. O recrutador olhar e falar, interessante, posso dar continuidade aqui, vou ligar, vou entender melhor esse currículo, né? E o LinkedIn é uma ferramenta, não sei se muitos conhecem, podem ter comentado também, o LinkedIn é uma grande ferramenta de networking. Ele conecta empresas, pessoas, tem um mundo dentro do LinkedIn de forma corporativa. E com a pandemia, o mundo de empresas que antes, às vezes, não ocupavam aquele ambiente. As farmácias, hospitais, indústrias, começaram a utilizar o LinkedIn de forma mais intensa, né? Até para divulgação de vaga. O LinkedIn também foi criado muito com o espaço de conectar possíveis talentos com vagas, né? Então, o LinkedIn ele te dá esse escopo. Então, diferente do currículo, eu falo que o LinkedIn tem que conter sua vida profissional inteira, né? Então, é até interessante, porque às vezes você vai para uma entrevista e fala assim para o recrutador, você tem um currículo completo? O LinkedIn te dá a possibilidade de você baixar o seu currículo completo. Então, também é uma ferramenta que você sempre mantendo atualizado, ele serve para você também ter um currículo aí de stand-by, né? Você não precisa ter, às vezes, os dois. Então, o LinkedIn, eu sempre indico, tem 5 dicas para a pessoa falar assim, eu nunca mexi nesse LinkedIn, o que eu faço? Vou abrir uma conta hoje. Então, põe uma boa foto, uma foto de busto, numa parede, não igual a minha aqui cheia de quadros, mas uma parede branca, clara, né, sorridente. O LinkedIn é formal, mas nem tanto, né, mostrar um pouco da sua personalidade. Coloca suas experiências profissionais, né? Diferente do currículo, que às vezes você tem que ser mais objetivo, no LinkedIn coloca tudo. O LinkedIn é uma grande ferramenta de busca de palavras. Se eu tenho uma empresa que busca um farmacêutico clínico, eu coloco lá na minha busca, farmacêutico clínico, e eu vejo que você tem uma experiência lá, eu encontro o seu perfil. Então, coloca todas as suas experiências. E também coloca um resumo sobre você, né? Colocando quem é a Mafê, quem é a Thaís, de forma também formal, mas colocando um pouco das suas características, né? No LinkedIn, quando você entra no seu perfil, tem assim, adicionar sessões. Claro, ele é muito didático, vai te dando passo a passo. Eu sei que às vezes você fala assim, putz, mais uma rede social, não tenho tempo, não gosto, mas você fazendo uma vez, mesmo que perca ali 1 horinha do seu tempo, para os mais experientes, 2 horinhas, né, porque tem muita coisa, é só aquilo, depois você vai atualizando e pronto, né?
Então, o LinkedIn, ele linka muitas empresas. A maioria das minhas vagas que eu consigo é pelo LinkedIn. O recrutador vai lá, manda uma mensagem para você, você vê lá, você segue farmacêuticos, então outra dica, depois que você arrumou tudo, siga as empresas que você tem interesse. Vai lá, siga lá, vamos colocar uma empresa aí, não vou colocar nomes, mas põe lá uma empresa, vê lá quem é o recrutador daquela empresa, quem é o diretor da área, quem trabalha na área. Você vai ter informações dessa empresa, quem sabe quando aparecer uma oportunidade, você vai ser uma das primeiras a saber. Então, o LinkedIn é uma grande ferramenta também para recrutamento, né? E só assim, como um exemplo, né? Eu tenho o LinkedIn já há muitos anos, há muito tempo. E aí, porque eu sabia que era uma rede social, né? Para quem não sabe, é uma rede social, assim, como o Facebook, muito parecido com o Facebook, que você pode postar as coisas, mas que é voltado para a vida profissional da pessoa, né? Então, ali você vai se expor de uma forma que os recrutadores, como a Thaís falou, possam lhe ver enquanto profissional. E aí eu tinha já meu LinkedIn há algum tempo e eu cansada, né, dessas coisas de ter tantas redes sociais, inclusive desde sempre da universidade, eu tenho o currículo Lattes, né? Que era a minha base inicial de toda a minha vida profissional, que eu já deixava lá, e aí o que eu fazia? Eu pegava o link do meu currículo Lattes e colocava lá no LinkedIn, e aí eu dizia assim, ó, quem quiser saber sobre minha vida profissional, vai lá no meu currículo Lattes. Só que não é o ideal, né, Thaís? Isso a gente não Não, deve fazer. não, isso mesmo, Fala aí porque um são ferramentas diferentes, né? O Lattes está muito mais voltado para academia, mundo acadêmico e científico, né? De pesquisa. Então é super válido. Se você quer seguir esse caminho, é legal. Mas também, se você tiver sair um pouco dessa zona de conforto, a Mafê também passou pela consultoria, né? Depois, acho que é legal falar um pouco. Depois, dá uma olhada lá no LinkedIn da Mafê. Não temos tá o outra antes e o coisa. depois, mas está outra coisa, assim, super engajada, super melhorou o perfil dela. Então, Lattes é acadêmico, é científico, né, técnico. O LinkedIn não deixa de ser, mas tem um olhar mais institucional, organizacional, né? Que você vai fazer outras conexões. E você pode ter esse olhar, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito business, até na academia. Você vai ver várias faculdades dentro do LinkedIn, vários coordenadores de curso ou até própria indústria, vários pesquisadores ali. Né? E se não tem tanto, eu digo muito que vocês têm que ocupar esse espaço, a gente tem que ocupar. Às vezes fala, não tem tantas oportunidades, tem pouco farmacêutico. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, tem mais de 1 milhão de farmacêuticos no LinkedIn, no Brasil. Olha só. Então, tem espaço. Se você acha que não tem, cria esse espaço, porque isso você vai estar pensando no futuro. Mais uma visão que a gente estava trazendo sobre a pandemia. A gente tem que olhar um pouco além, né? Do que ser diferente nesse mercado de trabalho. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar. E estar em espaços como esse, como o LinkedIn, né? Então, às vezes, tem coisas mais avançadas, se você quer publicar alguma coisa, você fala, putz, eu sempre quis falar isso na minha área e as pessoas não falam. Escreve, o LinkedIn é super legal, porque você pode criar um artigo sem aquela rigidez da ABNT, dos termos. Você escreve algo mais fluido para as pessoas lerem. Então, dá uma olhadinha no LinkedIn, dá uma chance e me coloca à disposição aqui de forma muito consultiva e aberta para tirar dúvidas. Você falou, putz, legal, Thaís, mas tem um monte de dúvidas. Vai lá, depois me manda um oi, que eu te dou pelo menos um passo a passo para você começar, né? Mas dá uma chance no LinkedIn, que é super legal. E eu acho que é importante, são ótimas essas dicas que você deu, e assim, o que é importante, acho que mais ainda do que você falou, é que os recrutadores, eles estão no LinkedIn, né? Inclusive, os recrutadores, eles dão diversas dicas, eu de vez em quando acompanho, e quando você observa, eles dão dicas para você ajustar. Não exatamente seu LinkedIn, mas você procurar atualização profissional. Então, assim, acho que é bem interessante a gente saber que os recrutadores estão lá
e que é uma forma deles verem quem tem interesse em buscar em buscar um emprego e até procurar um novo emprego, né, Thaís? Sim, tem muita informação lá, né? As pessoas dão, acho que a gente vive, a tecnologia veio para isso. Hoje a gente tem muita informação gratuita, escancarada. E no LinkedIn você ganha uma informação com qualidade, dependendo de quem você vai seguir, né? De qualidade para você direcionar, né? Então, se você segue um recrutador do ramo que o ramo que você interessa, o segmento que te interessa, ele pode trazer conteúdos legais. Ele vai postar uma vaga dele lá da empresa, né? Vai te dar dicas. O próprio LinkedIn, quando você entra, tem opções para dar dicas, né? Dicas de como começar o seu perfil e tudo isso. Né? Então, é isso. Além de buscar e conectar empresas, recrutadores, é um grande lugar de informações para você se manter atualizado. Tem muita notícia legal que sai no LinkedIn, tem muita live legal de negócios no LinkedIn. Então, é uma rede social voltada, realmente, como você falou, parece muito aí com o Facebook, sim, mas vai te trazer um olhar profissional. O seu vai expor profissionalmente. E isso é uma dica também, gente. LinkedIn não é Instagram, não é Facebook, então muitos posicionamentos, eu digo que eu sou uma pessoa que me posiciono institucionalmente também, mas eu sei que posição que eu posso ter institucionalmente, né? Então não é a mesma vezes que eu tenho que ter no meu Facebook e no meu Instagram, né? Desde expor fotos, vida pessoal, quanto algumas posições mesmo de opiniões. Que às vezes a gente pensa aquilo, na minha empresa isso vai ser legal, seria legal institucionalmente, posto ou não no LinkedIn, então isso é legal, porque tem agora o cancelamento, né? Às vezes no LinkedIn pode acontecer cancelamentos institucionais, corporativos. É bom sempre avaliar, né, Thaís? Sim, com E certeza. aí, voltando um pouco, né, para aquela questão dos passos, a gente passou agora pelo primeiro passo, que é a organização dos currículos, o envio, que pode ser via LinkedIn, né? E aquela fase da entrevista, da preparação da entrevista, da possibilidade da pessoa ser selecionada para fazer a entrevista, se ela é virtual, se ela não é virtual, se ela é presencial, como é que as pessoas devem se comportar, né? Os profissionais que estão em busca aí dessa nova oportunidade devem se comportar nesse momento das seleções e se for uma seleção virtual, que é uma, né, acho que principalmente aqui para as pessoas, né, da Bahia, acho que essa questão dessa entrevista virtual acaba sendo mais uma novidade, né? Que eu ouvia muito que as pessoas faziam ainda as seleções pessoalmente. Então, assim, houve essa mudança, e aí nos conte um pouco as dicas que você dá, o que é que tem acontecido agora de novo, né? Nesse novo normal, que é a definição da vez que todo mundo fala que a gente está vivendo um novo normal. Sim, sim. Só para concluir uma questão do LinkedIn, lá tem muitas vagas de empregos, e quando você segue as empresas, lá também tem a parte de vagas de empregos, né? Que eu acho que é uma grande questão, procurando emprego antes de chegar na entrevista, é procurar um emprego e ser selecionado. E lá tem muitas formas simplificadas, rápidas de você fazer. Então é legal por isso. Sobre as entrevistas, sim, a era digital veio reforçar a questão das etapas online, né? Eu acho que é algo que vai ficar, né, bem já no processo. Eu sou de um tempo aí, desde o do currículo de papel, né, da pessoa entregar lá na empresa, passar, e a gente vê que está tendo uma evolução muito grande em relação a isso, e veio para ficar, né? Então, quem não está se adaptando vai se adaptar muito a esse online. Muitas das dicas que são presenciais servem para o online, né? Às vezes eu posso falar coisas aqui clichê, mas eu aprendi com muitas pessoas que o óbvio tem que ser dito e redito muitas vezes, porque as pessoas continuam errando na mesma questão, né? Eu acho que tem dois inimigos em relação à entrevista, tanto online quanto de vídeo, né? A online e a presencial. Então, que é a ansiedade, o grande inimigo das pessoas hoje também é a ansiedade, e a falta de pesquisa, de leitura sobre a vaga. Por que eu falo isso? A ansiedade, ela faz com que você esqueça
de falar muitas coisas. Eu aqui posso estar num momento de ansiedade, posso ter esquecido várias coisas importantes, né? Isso é um tema que eu sempre falo, mas quando a gente está mais nervoso, isso impede, ou eu posso atrapalhar e atravessar o entrevistador, o gestor, né? Ou travar. Então, a ansiedade é um grande fator, a gente tem que ver e nos entender um pouco disso. Pesquisa. Às vezes eu não pesquiso o escopo da vaga, de olhar qual vaga que eu estou fazendo, pesquisar sobre a empresa, né? É super importante. Hoje a gente vive também numa questão que hoje muitas pessoas escolhem a empresa que ela quer trabalhar e a empresa escolhe o candidato. Tem que ter um match, né? E às vezes você tem que trazer, putz, dá uma olhadinha lá nos valores da empresa, qual é a missão, condiz com os seus, é algo que vai ser legal a médio e longo prazo, traz isso um pouco na sua fala, tem um valor lá na empresa que é a transparência. Putz, eu não preciso falar diretamente, mas é algo que eu uso no meu dia a dia, então eu vou falar de forma indireta que vai o recrutador, quando escutar, putz, esse cara tem um valor parecido com a minha empresa, legal, tá um discurso legal. Então, agora no online, eu acho que é sempre importante posicionar a câmera. Eu falo isso de coisas clichês, porque as pessoas realmente às vezes não se atentam. Ter uma boa luz, num lugar que não tenha tanto barulho. A internet a gente às vezes sabe que não pode nos deixar na mão. Mas tá tudo isso ok, a ansiedade, uma pesquisa bem feita em relação à empresa e à vaga, a conversa vai fluir de forma mais legal, né? Eu acho que é legal também você estruturar um pouco a apresentação sua, falar um pouquinho de quem é você, de forma objetiva, quando a pessoa fala um pouquinho das suas experiências. Aí a pessoa, ou ela é muito extensa, ou ela é muito objetiva. Porque ela fala, eu trabalhei aqui, 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 e hoje eu estou aqui. Aí para. Não, olha, eu trabalhei aqui, eu tive essa experiência, eu consegui aplicar esse processo. Traz os seus cases de sucesso, as coisas que você foi bem sucedido na empresa. Isso é legal, né? Porque fala, putz, essa pessoa agregou, nossa, mesmo não sendo algo que fosse da área dela, pensou diferente. As empresas estão buscando profissionais que têm um olhar mais amplo em relação às atividades, sabe? Então, acho que essa é um pouquinho das minhas dicas em relação tanto ao presencial quanto ao online. A online veio para ficar, muitos processos dinâmicas de grupo online, né? Até dinâmicas de grupo online tem? Eu nem sabia. Esse tempo também de pandemia, eu prestei consultoria para uma grande farmacêutica, né? E eu reestruturei o processo de seleção e também o processo de dinâmica de grupo, sem dinâmica de grupo online. Às vezes tem um case ali para você falar, então por isso que eu falo, quando você pesquisa a empresa, sabe qual é a posição, quando vem um desafio, uma dinâmica, você fala, putz, eu sei sobre a empresa, eu acho que é isso aqui, né? Você vai mais seguro. Quando você não tem experiência nenhuma ali, nossa, aí que dá aquele nervosismo, você vê que o outro amiguinho tá indo bem, né? Outra dica, não repita o que às vezes o amiguinho fala, né? Porque aí fica parecendo espelho, todo mundo repete o que o primeiro fala. Não, tenta ser diferenciado naquele momento que às vezes vai ser o seu, que agora é o quê? Ou o seu áudio está no mudo, né? Tira o seu áudio no mudo, aí a pessoa vai falar, que é a grande questão agora das entrevistas e reuniões, né? Você está no mudo. Não, fala, e aí você vai ter o seu momento para você se expor ali. Então, acho que é isso que é interessante, a gente ter esse escopo e essas questões em mente te dá um grande norte em relação às entrevistas. Thaís, você citou agora sobre a questão da pessoa ela ter um pouquinho de habilidade, né, com essa questão das ferramentas virtuais. Afinal, agora tudo vai ser mesmo por meio dessas ferramentas, né? A utilização do smartphone, do computador para participar e até ter a possibilidade de ser selecionado por uma possível vaga. E as pessoas que não têm habilidade com essas ferramentas, a gente entra. Como é que elas podem, né, procurar um pouquinho de conhecimento e se desenvolver nessa parte, né, de habilidade com essas questões? Elas precisam dizer na entrevista que elas não têm habilidade? Como é que você, como recrutadora, verifica essa questão? Uhum.
Eu sempre gosto de trazer nas minhas lives que a gente está num grupo aqui de privilegiados, né? Eu acho que a gente está falando de um fragmento de privilegiados que tem acesso à internet, que tem acesso ao Instagram e que Sim. está acompanhando lives, né? Aqui eu gosto de trazer essa crítica porque a gente tem esse privilégio de trazer. E ter acesso, né? Que eu acho que é o mais crítico, principalmente nas desigualdades que o Brasil tem. Visto que a gente tem esse acesso, a gente tem que utilizar desse privilégio. Eu vou usar aqui uma senhora de 84 anos, que é minha avó. Ontem eu liguei para ela falou assim, muitos disseram para mim que eu não ia aprender a mexer no WhatsApp, mandar vídeo, mandar figurinha no WhatsApp. E ela falou, eu tenho aqui muito bem ainda estruturado, muito bem feito, né? Ela tem aquele tipo de vó. Então eu quis mexer, eu gosto de mexer, eu aprendi, olha só como eu mandei aí liga de vídeo, manda áudio, manda aquelas coisas, 84 anos. E ela falou assim, é algo interessante para mim, então eu quis aprender. Então se é algo interessante para você, eu acho que a gente tem que quebrar os nossos preconceitos até com a gente, de falar assim, não consigo. Não, às vezes você não quer aquele momento de ter um tempinho para olhar com mais carinho e o que é que aquilo pode te dar de possibilidade, né? Então, eu acho que se você tem o privilégio de ter o acesso à internet, um celular, usa o mínimo daquilo, né? Então, o que é o mínimo? Aprender a fazer um vídeo, posicionar uma câmera, entrar no LinkedIn. O LinkedIn tanto é um aplicativo de celular quanto no computador. Então, você pode utilizar, dar uma olhada. Você não precisa ser o expert, mas você pode estar informado. Eu acho que a pandemia veio para isso. Quem não está informado começa a ter uns gaps, tem uns degraus a menos, sabe? Porque a galera, principalmente a gente fala de gerações, vai vir uma galera aí que já nasce na tecnologia, tem gente que fica aqui no meio, acho que eu e você, e um pessoal que às vezes está penando um pouco mais para ter a tecnologia, né? Se adaptar à tecnologia. Então, você não precisa ser o expert, não precisa ser aquela criança de 2 anos de idade que já está mexendo no celular e já sabe mexer, mas tenta utilizar a tecnologia a seu favor, né? Eu acho que é isso. Então, a gente viu, daqui a pouquinho eu vou falar de muitas ferramentas, muitos sites com cursos gratuitos, até de mexer, de como introduzir para mexer em ferramentas mais simples. Eu acho que a gente tem que estar aberto. Pensa que a tecnologia, às vezes, para ir num processo seletivo, eu vou falar de uma experiência minha, às vezes eu tinha que ir aqui em São Paulo, porque para vocês 1 hora é muito longe. Para São Paulo, aqui é 2, 3 horas para chegar em um lugar, aqui as grandes metrópoles de vagas. Às vezes eu tinha que me deslocar 3 horas para ir, naquela ansiedade, suando, porque vou passar por uma entrevista, aquela, né? Aí passa lá, às vezes é meia hora de entrevista, eu tenho mais 3 horas para voltar para casa. E a tecnologia às vezes fala assim, não, você está na sua casa, no conforto, eu aqui assumo, estou de pijama aqui de baixo, no conforto aqui plena de cima, fazendo uma entrevista, desliga, eu estou no conforto da minha casa. Né? Então a tecnologia também tem as suas facilidades e confortos, né? Então eu acho que é isso, estar aberto a buscar e conhecer um pouco mais e quebrar um pouco desses preconceitos que a gente tem. Não é para mim, não gosto, não é legal, né? Eu acho que esse ramo virtual, quando a gente quebra isso, a gente ganha muito, muito a favor. Não sei se eu fui para a linha que era visto. Não, você falando e me veio diversas pessoas na minha cabeça, né? Que não são exatamente pessoas que estão na ativa, mas assim, são pessoas aposentadas, mas que precisam se comunicar, principalmente com o WhatsApp e com suas famílias. E aí me veio a mãe de uma colega, que inclusive trabalha comigo no conselho, né, que é a Aline Coelho, ela é farmacêutica também, e a mãe dela ela não tinha muita habilidade com o WhatsApp e ela procurou, sim, um curso para se desenvolver e começar a utilizar o WhatsApp, enviar mensagem, mandar fotografia. Então, assim, né, essa questão da proatividade de você procurar obter novos conhecimentos, né, e não ter medo. Eu acho que a grande questão é não ter medo dessas tecnologias e testar mesmo, né? Se você tem um celular, pedir para alguém, se não tem habilidade, baixa o Instagram porque vai ter uma live, eu gostaria de ver. Então, acho que vai muito nesse sentido da gente perder um pouquinho do medo para poder começar a futucar essas coisas que estão, né,
aí. E é claro que pode conhecer um pouquinho antes até para depois participar de algo que seja mais formal. E aí tem até uma pergunta, Tami Brandão. Ela perguntou assim, qual a melhor forma de abordar, conversar com os recrutadores ou responsáveis pela área? Eu estou colocando essa pergunta aqui agora porque acho que ela tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Uhum. Eu acho que a Tami, legal, conheço a Tami, obrigada pela pergunta. Sempre, eu acho que depende, quando você está seguro em relação à vaga e à empresa, você mesmo consegue trazer de forma mais fluida um bate-papo, né? Porque você pode, acho que tem questões também para recrutadores, às vezes quando você pesquisa sobre a empresa, você tem perguntas também. Isso mostra também curiosidade, né? É super legal. Não é só falar, qual é a faixa salarial, qual é qual o benefício, quando você vai retornar à vaga? Não, pergunta sobre a área, quais são os desafios, qual a expectativa do recrutador e do gestor para aquela área, no que você pode agregar, né? Às vezes pedir um feedback ali, eu sei que um grande tabu aqui é feedback, muitas empresas e a área de recrutamento não conseguem dar feedback. Eu falo não consegue porque às vezes o volume é muito grande, então não. Mas eu acho que é isso, é o quanto você vai estar engajado com aquilo também, demonstrar interesse, né? A gente se comunica muito de forma corporal, né? Então, também, isso é importante. Eu falo porque às vezes estou conversando com um candidato que não está aqui. Tá bom. Aham. Né? Ou gritando com alguém. Não. Esteja ali, esteja presente. Eu acho que o máximo de você estar atento às perguntas, ser coerente com as respostas. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, respondi o que você desejou, tem algo que eu possa agregar, porque às vezes a gente com nervosismo, a gente esquece de algum ponto, ou que poderia trazer, né? Eu acho que quando a gente souber controlar um pouco da nossa ansiedade, levar aquilo ali, não com tantas expectativas, eu sei que tem grandes expectativas com uma nova oportunidade, mas tentar fazer o papo fluir, estar presente para aquele papo, as coisas acontecem de forma melhor, sabe? Eu vejo muito por esse lado, porque as pessoas ficam realmente muito nervosas nas entrevistas. Eu, pelo menos, no primeiro momento, tento acalmá-las para tentar tirar o melhor delas, né? Mas, às vezes, quando você não tem um recrutador que tenha essa sensibilidade, se veja, se sinta como você está, precisa respirar, pede para dar um tempo, às vezes, posso começar de novo, e se expõe de forma mais efetiva. Tudo bem, às vezes fala assim, posso começar de novo, né? Já vi vários fazerem isso. Não tem problema, né? Não tem. Acho que eu nunca vi ninguém dando essa dica que a gente pode recomeçar numa entrevista. Sim, porque às vezes você entendi, engata na primeira, né? E é mais que normal, né? Mais que natural as pessoas ficarem ansiosas, afinal, tá passando por uma nova fase, na expectativa ali, né? De um novo emprego, seja até uma nova vaga dentro da própria empresa. Então, é uma mudança, uma possibilidade de mudança vai trazer uma certa ansiedade e a pessoa, né? Pode até porque realmente ficar tensa ali no momento, e aí, por que não conversar com outra pessoa, que afinal somos todos seres humanos, por que não, né? Tô nervoso, eu preciso recomeçar. Acho que essa é uma dica muito boa. Sim, respirar. E a gente está vivendo um momento muito mais humanizado, né? Claro que tem segmentos ainda muito rígidos, mas a gente pode ter esse olhar mais humanizado. Eu acho que a pandemia veio para isso, né? A gente tem que ser muito mais empático. Todo mundo está em sofrimento. Eu acho que eu brinco muito, é uma brincadeira, mas nem tão positiva. Quem não era ansioso descobriu, né? A ansiedade, a gente está dormindo com ela, acordando com ela, e as expectativas. E mais uma vez, aqui outro ponto que eu trago: olhem a saúde mental de vocês, sejam atentos, isso é super importante. E nesse momento é assim, olhar, né? Calma, estou nervoso, vou começar tudo novamente. Sim, e aí, seguindo nessa linha, né, da novidade, da ansiedade, existem muitas pessoas que são recém-formadas, né, o tempo todo, pessoas se formam, farmacêuticos se formam, saem de suas faculdades e iniciam a nova fase, que é a fase da busca por um novo emprego, por uma
por um emprego, não é nenhum novo, né, pelo seu primeiro emprego, né, como farmacêutico. E normalmente essas pessoas que são recém-formadas, elas não têm tanta experiência. Isso é fato, né? Elas saíram da faculdade e nunca trabalharam como farmacêutico. Às vezes algumas delas puderam participar, puderam, né, ter estágios na área curricular ou extracurricular. Mas a gente sabe que isso não garante uma habilidade, né, excepcional, um tempo excepcional nessas áreas. Então, assim, o que é que você recomenda para essas pessoas que não tem, né? Porque assim, a maioria diz assim, eu não tenho o que colocar no meu currículo porque eu não tenho tanta experiência, e aí a vaga pede experiência, a maioria das vagas pede experiência. O que é que você sugere para essas pessoas que não têm experiência, que se deparam com seleções que só querem pessoas com experiências nesse início, né, de vida profissional? O que é que você sugere para esses farmacêuticos, para essas pessoas recém-formadas? Legal. O Anderson Farm 25 perguntou isso, eu não sei nem se ele está online ainda, mas ele perguntou um tempinho. Eu acho que é uma grande angústia tudo isso de recém-formado. Eu venho trazer uma crítica para a minha área e uma crítica em relação às empresas disso, de pedir experiência para quem não tem experiência. Isso está sendo muito quebrado, às vezes teve no próprio LinkedIn teve uma corrente positiva das pessoas começarem a olhar habilidades em vez de questões práticas, né? Porque às vezes a pessoa tem habilidade, ela só não teve a possibilidade de executar essa habilidade, né? Então, muitas empresas não vão ter esse olhar. Eu vou trazer aqui de forma muito objetiva, não vou trazer ilusões. Mas eu vejo, principalmente para esses recém-formados, tentar olhar outros segmentos. Como eu falei, tem algumas empresas de tecnologia que estão absorvendo alguns profissionais que não são os ditos comuns do mercado. Quando você está no LinkedIn, você começa a ter um olhar mais específico para isso, né? Você começa a olhar as empresas, nossa, uma empresa aqui de health tech, que eu falei, de tecnologia para a saúde, está procurando farmacêutico, sem experiência, posso ter outras habilidades. Empresas de tecnologia, essas ditas startups, essas que estão começando, muitas têm um olhar mais carinhoso, podemos dizer assim, estão buscando mais habilidades potenciais do que propriamente dito pessoas que têm experiências na área, né? Para esses jovens também abusar da tecnologia, o LinkedIn é uma delas, e também fazer um currículo, mesmo que não seja profissional, seja um currículo das experiências acadêmicas, né? Eu falo isso porque eu também já fui aluna e eu tive que trabalhar na faculdade, estudava à noite e às vezes não dava para participar de todos os simpósios, networks que tinha, né? Mas eu poderia, muitas vezes eu peguei pensando e falando assim, putz, eu poderia ter participado. Então, se você tem isso, poderia participar, vai participar. Porque isso também vai fazer. Às vezes você encontra alguém, troca uma informação, né? Participa dos eventos da sua faculdade, e não só da faculdade, de outras faculdades, se envolva com o regime conselhos, né? Com o conselho regional da sua região, que tem vários eventos legais, que tem lives que vão te direcionar, se informe, faz outros cursos extracurriculares, né? É ruim, mas às vezes, mesmo você não tendo uma habilidade, a pessoa vai olhar, ela se dedicou àquele momento que ela estava na empresa. Às vezes estava trabalhando de outra coisa que não era farmácia, porque tinha que trabalhar para fazer a faculdade, para pagar a faculdade, para ajudar a família, mas estava ali se dedicando também àquilo. Né? Dependendo da empresa que você vai, ela vai ter esse olhar. Estava ali, mas estava aqui engajado, estava olhando outras coisas. Então, busque essas empresas que tenham esse olhar. Tem muitos programas profissionais, quando sai da faculdade, os programas de trainee ou programas de estágio de empresas, isso é legal. Começar, às vezes, a abrir uma vaga voluntária de 3 meses temporária em uma empresa. Não vai CH, mas tenta entrar, porque a partir daquilo ali você ganhou algum tipo de experiência. Trabalhos voluntários ajudam nesse início também. Então, acho que queria dar mais opções, né? Mas o mercado também não dá tantas, mas o que você tem ali na mão, tenta utilizar ao seu favor.
ao seu favor, né? Acho essencial essas dicas, porque muitas vezes a gente vê que alguns estudantes têm a oportunidade de participar mais efetivamente, né, no seu momento, né, de faculdade, tá ali, tem esse tempo e eles não se dedicam tanto, então acho que, até porque a gente tem essa questão, né? Não, você vai ter pessoas que vão ser recém-formadas que não vão ter experiências e você quer empresas que querem a pessoa já com experiência. Então, acho que o momento é justamente esse, enquanto você está na faculdade, para poder adquirir, nem que seja um pouquinho de experiência, para que quando esteja no mercado de trabalho já diga assim, ó, eu sou recém-formado, não tenho ainda como ter essa experiência, mas, né, na minha vida acadêmica eu pude trabalhar dessa maneira e talvez seja uma forma que a empresa ela veja como possibilidade de fazer esse recrutamento, né? Daí a gente está caminhando agora para os últimos minutos da nossa live, né? A gente deve chegar logo, acho que está faltando só 3 minutos para acabar. E aí, o que é que acontece? Eu queria que, para a gente concluir, né, afinal a gente já conseguiu responder as questões que já vieram, né, se você teria alguma dica de leitura para dar e quais seriam os seus arrobas, se tem algum contato que você pode dar, né, algum e-mail, se as pessoas podem te procurar no LinkedIn ou no Instagram, né? Então, assim, para a gente ir para os finais, que daqui a pouco o Instagram ele derruba, ele é assim. Vai derrubar. Legal, legal. Antemão, então, obrigada, Mafê, obrigada ao CRF da Bahia por essa oportunidade. Por favor, me adicionam no LinkedIn, Thaís Santos Trajano, está lá. Vocês vão ver que eu vou estar na parte de RH de uma empresa, também psicóloga, então pode me adicionar, me manda mensagem, vou te ajudando ali. Pelo Instagram é o @3psis, @3.psis, que é isso que a gente está online. Pode mandar direct lá, também respondo. A gente tem damos dicas lá também sobre carreira. E leituras, muitas coisas foram dadas de forma gratuita. Então, daquelas competências e habilidades que eu falei extra também, que a gente tem que ter como profissionais, tem a plataforma da Udemy, da FGV, da Bradesco, a próprio LinkedIn, que dá muitas possibilidades de você fazer cursos gratuitos, né? Então, dá uma olhadinha lá. E qualquer dúvida que vocês tenham também, fico à disposição. Tira lá e a gente vai trocando figurinhas. Eu acho que nessas trocas que a gente ganha bastante. Me coloco inteira à disposição. Até porque é um aprendizado, estou emergindo, mas também eu vou aprendendo junto com vocês, né? Thaís, muitíssimo obrigada, né? Vai ter tempo de agradecer, o Instagram ele ainda não derrubou a gente, então assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Acho que essas dicas elas foram essenciais para quem tem interesse em participar, né, de seleções, de novos momentos, e não só quem queira só conseguir um outro emprego ou trocar de área, mas também as pessoas que estão trabalhando, que não querem sair de suas empresas, mas que querem, né, adquirir uma rede de colaboração, conhecer outras pessoas, ver pessoas que trabalham na sua mesma área para trocar experiências, também é importante, não é? Sim, com certeza, por favor, né? Não é só algo específico, por isso que eu chamei outras áreas, a gente não utiliza de forma significativa alguns potenciais. E às vezes a gente tem dicas clichês que às vezes as pessoas nem dão, né? E a gente não consegue se atentar. Então, espero que tenha sido produtivo, né? E é isso. Tem alguma dúvida? Não vá com dúvida, né? Pode usar. Igual eu falo, a psicologia tem que ser acessível, por isso que eu me coloco sempre à disposição. Adoro esse processo de feedback, de troca, de desenvolvimento. Então, por isso que eu fiquei super feliz. E ainda mais de abrir essa possibilidade de troca entre psicólogo e farmacêutico, e principalmente na área de organizacional, né? Então, estou super feliz. 30 segundos. Muito obrigada. Desculpa interromper sua fala. Imagina. Mas, assim, muito obrigada.
A diretoria do conselho também agradece, eles não estão aqui, porque afinal eu que estou moderando, mas assim, eles sempre estão dispostos, disponíveis, né? E agradecem imensamente essa participação, né? Tanto de outros convidados quanto da sua participação, afinal, né? Nem é esperando a Thaís entrar, que é a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. E você, como é que tá, Thaís? Tudo certo, tudo certo. Esperando a Thaís entrar, que é a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. E você, como é que tá, Thaís? Tudo certo, tudo certo. Tirando o friozinho de São Paulo, tô com inveja da sua blusinha mais à vontade. Estamos bem. Tá vendo? Não estamos com tanto calor e nem frio, porque mais cedo estava bem frio. Estava Legal. bem frio, agora não tá mais. Fazendo essa conexão. Salvador, São Paulo. Pronto. Vamos lá. Eu tô te ouvindo muito bem agora. Antes da gente iniciar oficialmente, eu queria fazer esse teste com você. Tá ótimo. Hoje, mais cedo, a gente fez um teste, eu tava com ruído, não tô tendo esse ruído agora, tá perfeito. Legal. Tô te ouvindo Agora eu tô super bem ouvindo um também. retorno. Não sei se... Deixa eu ver agora. Fale aí, deixa eu falar e eu Oi. quero que você fale um pouquinho agora. Oi, oi, Pra mim oi. também tá As ótimo. pessoas que estão... Tá, não tá? As pessoas que estão nos assistindo estão ouvindo direitinho? Por favor, comentem para a gente só ter essa noção. E Retorno, aí, né? a gente começa. Acho que tá tudo ok. Não sei. As pessoas Acho não que estão sim, comentando senão nada. alguém teria nos avisado. Isso. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Hoje a gente está mais uma vez aqui, né? Toda terça-feira a gente está aqui no Instagram do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia para poder abordar temas variados. Desde o início da pandemia, essa é uma forma da gente trazer algumas discussões, trazer conhecimento, trocar informações entre os seguidores do Conselho, entre os farmacêuticos, entre os estudantes de farmácia, que são pessoas que acompanham, né, as redes sociais do Conselho. E Ana Mota, ela disse que tá ok, que tá ouvindo direitinho. Então, desde sempre a gente traz, né, farmacêuticos para poder conversar alguma coisa, né? E hoje a Thaís Trajano é a primeira convidada não farmacêutica, mas assim, que é tão importante quanto, né? Trazer conhecimentos de outras áreas, né? Principalmente porque os farmacêuticos eles não estão sozinhos no mundo, os psicólogos não estão sozinhos no mundo, a gente é uma rede, né? Então, a gente tem centro de informação sobre medicamento e tenho participado desde o início da pandemia das lives também como moderadora, né? Desse momento, e aí a gente acaba conversando sobre outras situações. E hoje a Thaís Trajano, que é psicóloga, né, ela é especialista em recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas novas formas, né, de adaptação que a gente precisa ter nesse momento, nesse novo momento que estamos vivendo. Afinal, estamos vivendo uma emergência em saúde pública. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a Thaís por ter aceitado o convite para conversar conosco sobre essas questões, né, que são tão importantes. Então, Thaís, eu vou deixar um pouquinho a palavra com você, para você, né, falar um pouco, dar assim, uma introdução e depois a gente dá continuidade, mas efetivamente ao tema, tá bom? Massa. Estou muito feliz, obrigada, honrada aqui por fazer esse elo, tanto de romper regiões, né, São Paulo e Salvador, e quanto romper também profissões, né, ter
multiprofissionais, que sempre é algo muito vivo na minha formação e na minha carreira. Né? Então, boa noite a todos, muito obrigada a Mafê e ao CRF pelo convite, né? Eu acho que trazer esse tipo de discussão para o público de vocês, que é super importante, né? Eu sou psicóloga, tenho uma carreira aí também sólida na área de recrutamento e seleção, desenvolvimento humano, né? Já passei por diversos segmentos de empresas, atuei desde banco, indústria, farmácia, o ramo farmacêutico de saúde, né? Grandes empresas envolvidas nesse ramo, em tecnologia. Então, eu sempre transitei muito entre vários segmentos de empresa, é uma paixão, e também sou psicóloga clínica e faço muitas consultorias de carreira, até por esse know-how que eu tenho em organizações, né? E teve uma crescente muito grande com a pandemia. Eu acho que uma das profissões que acabou tendo uma reviravolta de busca foram os psicólogas, tanto na área clínica, mas também com essa busca por um olhar diferenciado para a carreira, né? E foi muito interessante o convite que você me fez, Marcelo, porque eu acho que um dos maiores números que tiveram de busca de consultoria de carreira, tanto LinkedIn, transição de carreira, um olhar mais específico, foi de farmacêuticos e pessoas de áreas biológicas, humanas. Eu digo isso também de enfermeiros. Por isso que até no Conflito de 3PC, que é a página que eu entrei, que é a página profissional, eu abri um pouco o convite, né? Não só para farmacêuticos, mas para as outras áreas que às vezes não utilizam, não tem um olhar para o mercado de trabalho. Acho que a gente vai dar dicas aqui e ter um bate-papo que vai agregar bastante. Então, é um pouquinho disso. Vamos lá para as perguntas. Eu acho que aqui é aberto sempre para perguntas. Vamos interagir em relação a esse tema. Pois então, inclusive, né, a Thais acabou de falar, fiquem à vontade de escrever, de se colocarem, fazerem perguntas, que ao longo do tempo, eu e a Thais, a gente vai conversar aqui, mas vocês podem enviar questões que possa ser que no momento mesmo desse nosso bate-papo a gente responda, a gente não, a Thais vai responder, e ao final, caso a gente não consiga responder a todos durante, né, o bate-papo, ao final vai ter um momento que nós vamos conversar sobre trazer as perguntas que vocês fizeram. Então, Thaís, né, muito obrigada novamente. E aí eu queria iniciar com a seguinte questão, né? Assim, é fato que essa pandemia, essa emergência em saúde pública que a gente está vivendo, ela mudou completamente as nossas vidas, né? Tanto dentro de casa, quanto fora de casa, quanto a nível de trabalho também. Então, assim, na área da saúde, a gente viu que há uma demanda, porque é uma emergência sanitária, como o próprio nome diz, né? As pessoas elas têm ficado doentes por causa, né, de um vírus em específico, o novo coronavírus, né? E a área da saúde, ela continuou trabalhando, ela não teve um impacto tão grande quanto as outras áreas, né? Ela é essencial para o combate da pandemia. Então, assim, tanto é que o conselho, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia, ele não parou o trabalho. A gente continuou trabalhando porque, para que o farmacêutico ele desenvolva suas atividades como farmacêutico, ele precisa passar antes pelo conselho, né? Seja no início de sua vida profissional, seja durante, em vários momentos, a cada empresa que ele passa, a cada instituição que ele passa, ele precisa do conselho para poder fazer para iniciar esse trabalho. E aí, diante disso, a gente sabe que houve muitas mudanças, né, em relação a comportamento, em relação a formas de contratação, né? O que é que você viu, né? O que você percebe enquanto psicóloga dessa área de recrutamento, né? Que mudou, né? Houve mudança nesse perfil do contratado diante dessa situação, né? Como é que você enxerga também esse momento para os farmacêuticos? Legal. Eu acho que, antes de tudo,
algo que a gente já vem falando há algum tempo, mas que nós fomos forçados a ter acesso, foi a tecnologia, né? Hoje a gente vive, muitos estudos mostram que a gente está num momento de revolução industrial 4.0. Que é isso, né? É o momento de automação de processos, a inteligência artificial e vários métodos de tecnologia, que a gente está usufruindo desse momento. Muitas vezes poderia ter sido presencial, as duas em uma sala para transmitir, né? Então a gente está sendo forçado a ter a tecnologia ao nosso favor, né? E usufruir dela e aprender com ela, né? E eu acho que a área da saúde, eu posso falar como psicóloga clínica, eu era uma das pessoas resistentes a fazer atendimento clínico online, né? E eu tive que me adaptar. Eu acho que muitas áreas ditas um pouco conservadoras, eu fui me aprofundar um pouco na área da farmácia, e muitas vezes o farmacêutico é conhecido por um olhar só, né? Quando eu vou na farmácia, eu vou encontrar um farmacêutico. Mas não, eu acho que agora a gente vive um momento de desconstruir os olhares de áreas que a gente pode ocupar. E eu acho que posso trazer esse olhar também para a farmácia, né? A gente precisa ter um olhar diverso. E eu acho que o mercado de trabalho, por um olhar só, né? Quando eu vou na farmácia, eu vou encontrar um farmacêutico. Mas não, eu acho que agora a gente vive um momento de desconstruir os olhares de áreas que a gente pode ocupar. E eu acho que posso trazer esse olhar também para a farmácia, né? A gente precisa ter um olhar diverso. E eu acho que o mercado de trabalho hoje está pedindo um maior desenvolvimento de hard e soft skills. Para quem não conhece isso, são competências técnicas, as hard skills, e as competências comportamentais, que fogem um pouco da nossa área, como psicóloga ou farmacêutica. Então, o que seria isso? Hard skills, competências técnicas. Agora, hoje, o mercado pede que a pessoa tenha um inglês, muitas vezes, dependendo da área que ela vai, gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Hoje a gente vive na era da experiência, né? Aqui, se as pessoas não tiverem uma boa experiência nessa live, elas vão sair, vão para outra, né? E isso também quando eu entro numa farmácia ou qualquer seja o lugar que eu vá, eu tenho que dar uma boa experiência para o meu usuário, né? E isso são competências que muitas vezes a gente não estava atento. Eu não vou pensar a experiência do meu usuário, do meu cliente, do meu paciente, né? Então a gente tem que se atentar a isso. E também a soft skills, né? A gente vive num momento que a gente precisa ser muito mais flexível, a palavra da vez, a resiliência, né? Isso são comportamentos que a gente vai desenvolvendo, né? A comunicação, a criatividade. Às vezes a gente acha que a gente não pode exercer a criatividade no ambiente que a gente tem. Na verdade, isso é um diferencial, às vezes, de como você vai expor isso, né? Um olhar crítico para uma situação, trazer um outro olhar. Então, eu acho que com essa pandemia, ela mostrou que a gente tem que estar próximo da tecnologia, né? Depois eu vou falar um pouquinho, hoje a gente trouxe, não sei se vocês já ouviram falar, sobre as health techs, que são as empresas de tecnologia de saúde, que tem um público que busca farmacêuticos, enfermeiros, que às vezes a gente não acha porque as pessoas não sabem que tem esse ramo de trabalho. E está envolvida a saúde com a tecnologia, né? Então, eu acho que a pandemia veio mostrar que a gente tem que desenvolver outras competências além daquelas padrões que a gente tinha, né? Então, a gente tem que se adaptar e estar atento. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dos padrões mais convencionais que a gente tinha e se adaptar a essa nova revolução 4.0 da tecnologia. Precisei ficar mais em casa, então o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer, manter o meu curso de espanhol, aumentei a carga horária e o curso de inglês que eu não estava fazendo, não estava parada. Então, assim, até o momento de refletir, né? Por que não também usar esse tempo que teoricamente a gente está sobrando, que a gente utilizava para fazer outras atividades, principalmente, né? Sair do trabalho, ia se encontrar com os amigos, hoje a gente não tem mais essa possibilidade, e esse tempo a gente está dentro de casa para cuidar da casa e também para cuidar da gente, né? Inclusive sobre formas de atualização, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Né?
estudando um pouco, né, para a gente fazer essa live, porque afinal o moderador ele tem que estudar um pouco para poder Sim. participar de uma forma mais, né, que tenha um alinhamento com o convidado. E aí eu estava Sim. estudando um pouquinho sobre essa área, né, que você atua, e eu vi que nós, né, todos os profissionais, precisa seguir alguns passos para poder começar a trabalhar, para poder se colocar, né, ter uma colocação, uma nova colocação no mercado de trabalho. E aí existem, né, a questão, né, da organização do currículo, do envio do currículo para plataformas, da participação, da possível participação em seleções de entrevistas e também o envio, né, no caso, a participação da seleção dessa pessoa nessa entrevista e as formas variadas que hoje a gente tem vivido, que são essas seleções que podem acontecer tanto a nível pessoal e virtual, não sei exatamente se as empresas elas estão fazendo, né, essas entrevistas pessoalmente, eu não sei como é que isso está se comportando, mas assim, inicialmente, você poderia falar um pouquinho sobre como é que a gente, enquanto farmacêutico, ou até outros profissionais da área da saúde, de outras áreas que estejam nos assistindo, né, precisam fazer para poder ter um bom currículo e depois enviar esse currículo, ou que para que ele seja anotado. Você que está nessa área, nos conte um pouquinho, nos dê essa dica. Legal. Tem muitos paradigmas em volta de currículo, né? Muitas pessoas falam, o currículo não pode ter mais de 3 páginas, o currículo não pode ser tão sucinto, né? Claro que cada recrutador, cada empresa tem alguns pré-requisitos que vai ter um olhar para o seu currículo, né? E aqui eu quero dividir o currículo em duas questões. A gente está falando de tecnologia, eu vou falar um pouquinho do currículo tradicional, né? Aquele no Word, que a Sim. gente manda em PDF, e o LinkedIn, né? Que eu acho que é uma das ferramentas que os farmacêuticos que eu dei uma olhada estão entrando mais, né? Estão tendo mais curiosidade de entrar. O currículo, dicas para o currículo tradicional, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, né? Para um profissional que já está na área, está em busca aí de uma nova oportunidade ou querendo trocar de área, né? Eu sempre digo que ele tem que dispor as informações de forma coerente, né? Então, o currículo tem que ter suas informações básicas, o objetivo que você quer de carreira e as suas experiências profissionais. É de praxe, sim, colocar as 3 últimas, porque é um currículo muito longo, ele vai se tornar cansativo. Ele tem que ser chamado a atenção no primeiro momento ali, o seu objetivo, a sua formação, se você tiver um curso extracurricular, coloca ali mais à frente, né? Muitas vezes as pessoas colocam lá embaixo, coloca em destaque, porque você está sempre em desenvolvimento. E na pandemia, eu acho que isso vai ser muito mais olhado, né? Uma pessoa que buscou um desenvolvimento nesse período, como você disse, de um tempo livre que a gente poderia ter, não teria, a gente ocupa com outra questão. E colocar as experiências profissionais sempre sendo objetivo, claro, com o que você conseguiu aprender com aquilo, o que você colocou de novas sugestões naquele ambiente de trabalho, mesmo as mais simples, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu não tenho muita possibilidade. Não, às vezes você fez de um jeito diferente que você ganhou uma melhora em algum processo. Então coloca no seu currículo, né? Não precisa ser aquela coisa extremamente extensa, mas coloca tópicos que sejam atraentes e que sejam diferenciais para o recrutador olhar e falar, interessante, posso dar continuidade aqui, vou ligar, vou entender melhor esse currículo, né? E o LinkedIn é uma ferramenta, não sei se muitos conhecem, podem ter comentado também, o LinkedIn é uma grande ferramenta de networking. Ele conecta empresas, pessoas, tem um mundo dentro do LinkedIn de forma corporativa. E com a pandemia, o mundo de empresas que antes, às vezes, não ocupavam aquele ambiente. As farmácias, hospitais, indústrias, começaram a utilizar o LinkedIn de forma mais intensa, né? Até para divulgação de vaga. O LinkedIn também foi criado muito com o espaço de conectar possíveis talentos com vagas, né? Então, o LinkedIn ele te dá esse escopo.
Então, diferente do currículo, eu falo que o LinkedIn tem que conter sua vida profissional inteira, né? Então, é até interessante, porque às vezes você vai para uma entrevista e fala assim para o recrutador, você tem um currículo completo? O LinkedIn te dá a possibilidade de você baixar o seu currículo completo. Então, também é uma ferramenta que você sempre mantendo atualizado, ele serve para você também ter um currículo aí de stand-by, né? Você não precisa ter, às vezes, os dois. Então, o LinkedIn, eu sempre indico, tem 5 dicas para a pessoa falar assim, eu nunca mexi nesse LinkedIn, o que eu faço? Vou abrir uma conta hoje. Então, põe uma boa foto, uma foto de busto, numa parede, não igual a minha aqui cheia de quadros, mas uma parede branca, clara, né, sorridente. O LinkedIn é formal, mas nem tanto, né, mostrar um pouco da sua personalidade. Coloca suas experiências profissionais, né? Diferente do currículo, que às vezes eu tenho que ser mais objetivo, no LinkedIn coloca tudo. O LinkedIn é uma grande ferramenta de busca de palavras. Se eu tenho uma empresa que busca um farmacêutico clínico, eu coloco lá na minha busca, farmacêutico clínico, e eu vejo um pouco da sua personalidade. Coloca suas experiências profissionais, né? Diferente do currículo, que às vezes eu tenho que ser mais objetivo, no LinkedIn coloca tudo. O LinkedIn é uma grande ferramenta de busca de palavras. Se eu tenho uma empresa que busca um farmacêutico clínico, eu coloco lá na minha busca, farmacêutico clínico, e eu vejo que você tem alguma experiência lá, eu encontro o seu perfil. Então, coloca todas as suas experiências. E também coloca um resumo sobre você, né? Colocando quem é a Mafê, quem é a Thaís, de forma também formal, mas colocando um pouco das suas características, né? No LinkedIn, quando você entra no seu perfil, tem assim, adicionar sessões. Claro, ele é muito didático, vai te dando passo a passo. Eu sei que às vezes você fala assim, putz, mais uma rede social, não tenho tempo, não gosto, mas você fazendo uma vez, mesmo que perca ali uma horinha do seu tempo, para os mais experientes, 2 horinhas, né, porque tem muita coisa, é só aquilo, depois você vai atualizando e pronto, né? Então o LinkedIn, ele linka muitas empresas. A maioria das minhas vagas que eu consigo é pelo LinkedIn. O recrutador vai lá, manda uma mensagem para você, você vê lá, você segue farmacêuticos, então outra dica, depois que você arrumou tudo, siga as empresas que você tem interesse. Vai lá, siga lá, vamos colocar uma empresa aí, não vou colocar nomes, mas põe lá uma empresa, vê lá quem é o recrutador daquela empresa, quem é o diretor da área, quem trabalha na área. Você vai ter informações dessa empresa, quem sabe quando aparecer uma oportunidade, você vai ser uma das primeiras a saber. Então, o LinkedIn é uma grande ferramenta também para recrutamento, né? E só assim, como um exemplo, né? Eu tenho o LinkedIn já há muitos anos, há muito tempo. E aí, porque eu sabia que era uma rede social, né? Para quem não sabe, é uma rede social, assim, como o Facebook, muito parecido com o Facebook, que você pode postar as coisas, mas que é voltado para a vida profissional da pessoa, né? Então, ali você vai se expor de uma forma que os recrutadores, como a Thaís falou, possam lhe ver enquanto profissional. E aí eu tinha já meu LinkedIn há algum tempo e eu cansada, né, dessas coisas de ter tantas redes sociais, inclusive desde sempre da universidade, eu tenho o currículo Lattes, né? Que era a minha base inicial de toda a minha vida profissional, que eu já deixava lá, e aí o que eu fazia? Eu pegava o link do meu currículo Lattes e colocava lá no LinkedIn, e aí eu dizia assim, ó, quem quiser saber sobre minha vida profissional, vai lá no meu currículo Lattes. Só que não é o ideal, né, Thaís? Isso a gente não deve fazer. Não, isso mesmo, Fala porque aí. são ferramentas diferentes, né? O Lattes está muito mais voltado para academia, mundo acadêmico e científico, né?
de pesquisa. Então é super válido. Se você quer seguir esse caminho, é legal. Mas também, se você tiver sair um pouco dessa zona de conforto, a Mafê também passou pela consultoria, né? Depois, acho que é legal falar um pouco, depois dá uma olhada lá no LinkedIn da Mafê. Não temos Tá o outra antes e o coisa. depois, mas tá outra coisa, assim, super engajada, super melhorou o perfil dela. Então, lá é acadêmico, é científico, né, técnico. O LinkedIn não deixa de ser, mas tem um olhar mais institucional, organizacional, né? Que você vai fazer outras conexões. E você pode ter esse olhar, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito business, até na academia. Você vai ver várias faculdades dentro do LinkedIn, vários coordenadores de curso ou até própria indústria, vários pesquisadores ali. Né? E se não tem tanto, eu digo muito que vocês têm que ocupar esse espaço, a gente tem que ocupar. Às vezes fala, não tem tantas oportunidades, tem pouco farmacêutico. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, tem mais de 1 milhão de farmacêuticos no LinkedIn, no Brasil. Olha só. Então, tem espaço. Se você acha que não tem, cria esse espaço, porque isso você vai estar pensando no futuro. Mais uma visão que a gente estava trazendo sobre a pandemia. A gente tem que olhar um pouco além, né? Do que ser diferente nesse mercado de trabalho. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar. E estar em espaços como esse, como o LinkedIn, né? Então, às vezes, tem coisas mais avançadas, se você quer publicar alguma coisa, você fala, putz, eu sempre quis falar isso na minha área e as pessoas não falam. Escreve, o LinkedIn é super legal, porque você pode criar um artigo sem aquela rigidez da ABNT, dos termos. Você escreve algo mais fluido para as pessoas lerem. Então, dá uma olhadinha no LinkedIn, dá uma chance e me coloca à disposição aqui de forma muito consultiva e aberta para tirar dúvidas. Você falou, putz, legal, Thaís, mas tem um monte de dúvidas. Vai lá, depois me manda um oi, que eu te dou pelo menos um passo a passo para você começar, né? Mas dá uma chance no LinkedIn, que é super legal. E eu acho que é importante, são ótimas essas dicas que você deu, e assim, o que é importante, acho que mais ainda do que você falou, é que os recrutadores, eles estão no LinkedIn, né? Inclusive, os recrutadores, eles dão diversas dicas, eu de vez em quando acompanho, e quando você observa, eles dão dicas para você ajustar. Não exatamente seu LinkedIn, mas você procurar atualização profissional. Então, assim, acho que é bem interessante a gente saber que os recrutadores estão lá e que é uma forma deles verem quem tem interesse em buscar em buscar um emprego e até procurar um novo emprego, né, Thaís? Sim, tem muita informação lá, né? As pessoas acho que a tecnologia veio para isso. Hoje a gente tem muita informação gratuita, escancarada. E no LinkedIn você ganha uma informação com qualidade, dependendo de quem você vai seguir, né? De qualidade para você direcionar, né? Então, se você segue um recrutador do ramo que o ramo que você interessa, o segmento que te interessa, ele pode trazer conteúdos legais. Ele vai postar uma vaga dele lá da empresa, né? Vai te dar dicas. O próprio LinkedIn, quando você entra, tem opções para dar dicas, né? Dicas de como começar o seu perfil e tudo isso. Né? Então, é isso. Além de buscar e conectar empresas, recrutadores, é um grande lugar de informações para você se manter atualizado. Tem muita notícia legal que sai no LinkedIn, tem muita live legal de negócios no LinkedIn. Então, é uma rede social voltada, realmente, como você falou, parece muito aí com o Facebook, sim, mas vai te trazer um olhar profissional. O seu vai expor profissionalmente. E isso é uma dica também, gente. LinkedIn não é Instagram, não é Facebook, então muitos posicionamentos, eu digo que eu sou uma pessoa que me posiciona institucionalmente também, mas eu sei que posição que eu posso ter institucionalmente, né? Então não é a mesma coisa que eu tenho que ter no meu Facebook e no meu Instagram, né? Desde expor fotos, vida pessoal, quanto a algumas posições mesmo de opiniões. Que às vezes a gente pensa aquilo, na minha empresa isso vai ser legal, seria legal institucionalmente, posto ou não no LinkedIn, então isso é legal, porque tem agora o cancelamento, né? Às vezes no LinkedIn pode acontecer cancelamentos institucionais, corporativos. É bom sempre avaliar, né, Thaís? Sim, com E certeza. aí, voltando um pouco, né, para aquela questão dos passos, a gente passou agora pelo primeiro passo, que é a organização.
dos currículos, o envio, que pode ser via LinkedIn, né? E aquela fase da entrevista, da preparação da entrevista, da possibilidade da pessoa ser selecionada para fazer a entrevista, se ela é virtual, se ela não é virtual, se ela é presencial, como é que as pessoas devem se comportar, né? Os profissionais que estão em busca aí dessa nova oportunidade devem se comportar nesse momento das seleções e se for uma seleção virtual, que é uma, né, acho que principalmente aqui para as pessoas, né, da Bahia, acho que essa questão dessa entrevista virtual acaba sendo mais uma novidade, né, que eu ouvia muito que as pessoas faziam ainda as seleções pessoalmente. Então, assim, houve essa mudança, e aí nos conte um pouco, as dicas que você dá, o que é que tem acontecido agora de novo, né, nesse novo normal, que é a definição da vez que todo mundo fala que a gente está vivendo um novo normal. Sim, sim. Só para concluir uma questão do LinkedIn, lá tem muitas vagas de empregos, e quando você segue as empresas, lá também tem a parte de vagas de empregos, né, que eu acho que é uma grande questão, procurando emprego antes de chegar na entrevista, é procurar um emprego e ser selecionado. E lá tem muitas formas simplificadas, rápidas de você fazer. Então é legal por isso. Sobre as entrevistas, sim, a era digital veio reforçar a questão das etapas online, né? Eu acho que é algo que vai ficar, né? Vem já no processo. Eu sou de um tempo aí, desde do currículo de papel, né? Da pessoa entregar lá na empresa, passar, e a gente vê que está tendo uma evolução muito grande em relação a isso. E veio para ficar, né? Então, quem não está se adaptando vai se adaptar muito a esse online. Muitas das dicas que são presenciais servem para o online, né? Às vezes eu posso falar coisas aqui clichê, mas eu aprendi com muitas pessoas que o óbvio tem que ser dito e redito muitas vezes, porque as pessoas continuam errando na mesma questão, né? Eu acho que tem dois inimigos em relação à entrevista, tanto online quanto de vídeo, né? A online e a presencial. Então, que é a ansiedade. O grande inimigo das pessoas hoje também é a ansiedade, e a falta de pesquisa, de leitura sobre a vaga. Por que eu falo isso? A ansiedade, ela faz com que você esqueça de falar muitas coisas. Eu aqui posso estar no momento de ansiedade, posso ter esquecido várias coisas importantes, né? Isso é um tema que eu sempre falo, mas quando a gente está mais nervoso, isso impede, ou eu posso atrapalhar e atravessar o entrevistador, o gestor, né? Ou travar. Então, a ansiedade é um grande fator, a gente tem que ver e nos entender um pouco disso. Pesquisa. Às vezes eu não pesquiso o escopo da vaga, de olhar qual vaga que eu estou fazendo, pesquisar sobre a empresa, né? É super importante. Hoje a gente vive também numa questão que hoje muitas pessoas escolhem a empresa que ela quer trabalhar e a empresa escolhe o candidato. Tem que ter um match, né? E às vezes você tem que trazer, dá uma olhadinha lá nos valores da empresa, qual é a missão, condiz com os seus, é algo que vai ser legal a médio e longo prazo, traz isso um pouco na sua fala, tem um valor lá na empresa que é a transparência. Eu não preciso falar diretamente, mas é algo que eu uso no meu dia a dia, então eu vou falar de forma indireta que vai o recrutador, quando escutar, esse cara tem um valor parecido com a minha empresa, legal, tá um discurso legal. Então, agora no online, eu acho que é sempre importante posicionar a câmera. Eu falo isso de coisas clichês, porque as pessoas realmente às vezes não se atentam. Ter uma boa luz, num lugar que não tenha tanto barulho. A internet a gente às vezes sabe que não pode nos deixar na mão. Mas tá tudo isso ok, a ansiedade, uma pesquisa bem feita em relação à empresa e à vaga, a conversa vai fluir de forma mais legal, né? Eu acho que é legal também você estruturar um pouco a apresentação sua, falar um pouquinho de quem é você, de forma objetiva, quando a pessoa fala um pouquinho das suas experiências. Aí a pessoa, ou ela é muito extensa, ou ela é muito objetiva. Porque ela fala, eu trabalhei aqui, 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 e hoje eu estou aqui. Aí para. Não, olha, eu trabalhei aqui, eu tive essa experiência, eu consegui aplicar esse processo. Traz os seus cases de sucesso, as coisas que você foi bem sucedido na empresa. Isso é legal.
né? Porque fala, putz, essa pessoa agregou, nossa, mesmo não sendo algo que fosse da área dela, pensou diferente. As empresas estão buscando profissionais que têm um olhar mais amplo em relação às atividades, sabe? Então, acho que essa é um pouquinho das minhas dicas em relação tanto ao presencial quanto ao online. A online veio para ficar, muitos processos dinâmicas de grupo online, né? Até Muitas pessoas dinâmicas de estão grupo online tem, eu nem sabia. Esse tempo também de pandemia, eu prestei consultoria para uma grande farmacêutica, né? E eu reestruturei o processo de seleção e também o processo de dinâmica de grupo, sem dinâmica de grupo online. Às vezes tem um case ali para você falar, então por isso que eu falo, quando você pesquisa a empresa, sabe qual é a posição, quando vem um desafio, uma dinâmica, você fala, putz, eu sei sobre a empresa, eu acho que é isso aqui, né? Você vai mais seguro. Quando você não tem experiência nenhuma ali, nossa, aí que dá aquele nervosismo, você vê que o outro amiguinho está indo bem, né? Outra dica, não repita o que às vezes o amiguinho fala, né? Porque aí fica parecendo espelho, todo mundo repete o que o primeiro fala. Não, tenta ser diferenciado naquele momento que às vezes vai ser o seu, que agora é o quê? Ou o seu áudio está no mudo, né? Tira o seu áudio no mudo, aí a pessoa vai falar, que é a grande questão agora das entrevistas e reuniões, né? Você tá no mudo. Não, fala, e aí você vai ter o seu momento para você se expor ali. Então, acho que é Sim. isso que é interessante, a gente ter esse escopo e essas questões em mente te dá um grande norte em relação às entrevistas. Thaís, você citou agora sobre a questão da pessoa ela ter um pouquinho de habilidade, né, com essa questão das ferramentas virtuais. Afinal, agora tudo vai ser mesmo por meio dessas ferramentas, né? A utilização do smartphone, do computador para participar e até ter a possibilidade de ser selecionado por uma possível vaga. E as pessoas que não têm habilidade com essas ferramentas, a gente entra. Como é que elas podem, né, procurar um pouquinho de conhecimento e se desenvolver nessa parte, né, de habilidade com essas questões? Elas precisam dizer na entrevista que elas não têm habilidade? Como é que você, como recrutadora, verifica essa questão? Uhum. Eu sempre gosto de trazer nas minhas lives que a gente está num grupo aqui de privilegiados, né? Eu acho que a gente está falando de um fragmento de privilegiados que tem acesso à internet, que tem acesso ao Instagram e que Sim. está acompanhando lives, né? Aqui eu gosto de trazer essa crítica porque a gente tem esse privilégio de trazer. E ter acesso, né? Que eu acho que é o mais crítico, principalmente nas desigualdades que o Brasil tem. Visto que a gente tem esse acesso, a gente tem que utilizar desse privilégio. Eu vou usar aqui uma senhora de 84 anos, que é minha avó. Ontem eu liguei para ela falou assim, muitos disseram para mim que eu não ia aprender a mexer no WhatsApp, mandar vídeo, mandar figurinha no WhatsApp. E ela falou, eu tenho aqui muito bem ainda estruturado, muito bem feito, né? Ela tem aquele tipo de vó. Então eu quis mexer, eu gosto de mexer, eu aprendi, olha só como eu mandei aí liga de vídeo, manda áudio, manda aquelas coisas, 84 anos. E ela falou assim, é algo interessante para mim, então eu quis aprender. Então se é algo interessante para você, eu acho que a gente tem que quebrar os nossos preconceitos até com a gente, de falar assim, não consigo. Não, às vezes você não quer aquele momento de ter um tempinho para olhar com mais carinho e o que é que aquilo pode te dar de possibilidade, né? Então, eu acho que se você tem o privilégio de ter o acesso à internet, um celular, usa o mínimo daquilo, né? Então, o que é o mínimo? Aprender a fazer um vídeo, posicionar uma câmera, entrar no LinkedIn. O LinkedIn tanto é um aplicativo de celular, quanto no computador. Então, você pode utilizar, dar uma olhada. Você não precisa ser o expert, mas você pode estar informado. Eu acho que a pandemia veio para isso. Quem não está informado começa a ter uns gaps, tem uns degraus a menos, sabe? Porque a galera, principalmente a gente fala de gerações, vai vir uma galera aí que já nasce na tecnologia, tem gente que fica aqui no meio, acho que eu e você, e um pessoal que às vezes está penando um pouco mais para ter a tecnologia.
né, se adaptar à tecnologia. Então, você não precisa ser o expert, não precisa ser aquela criança de 2 anos de idade que já está mexendo no celular e já sabe mexer, mas tenta utilizar a tecnologia a seu favor, né? Eu acho que é isso. Então, a gente viu, daqui a pouquinho eu vou falar de muitas ferramentas, muitos sites com cursos gratuitos, até de mexer, de como introduzir para mexer em ferramentas mais simples. Eu acho que a gente tem que estar aberto. Pensa que a tecnologia, às vezes, para ir num processo seletivo, vou falar de uma experiência minha, às vezes eu tinha que ir aqui em São Paulo, porque para vocês 1 hora é muito longe. Para São Paulo, aqui é 2, 3 horas para chegar em um lugar, aqui as grandes metrópoles de vagas. Às vezes eu tinha que me deslocar 3 horas para ir, naquela ansiedade, suando, porque vou passar por uma entrevista, aquela, né? Aí passa lá, às vezes é meia hora de entrevista, eu tenho mais 3 horas para voltar para casa. E a tecnologia às vezes fala assim, não, você está na sua casa, no conforto, eu aqui assumo, estou de pijama aqui de baixo, no conforto aqui plena de cima, fazendo uma entrevista, desliga, eu estou no conforto da minha casa. Né? Então a tecnologia também tem as suas facilidades e confortos, né? Então eu acho que é isso, estar aberto a buscar e conhecer um pouco mais e quebrar um pouco desses preconceitos que a gente tem. Não é para mim, não gosto, não é legal, né? Eu acho que esse ramo virtual, quando a gente quebra isso, a gente ganha muito, muito a favor. Não sei se eu fui para a linha que era visto. Não, você falando e me veio diversas pessoas na minha cabeça, né? Que não são exatamente pessoas que estão na ativa, mas assim, são pessoas aposentadas, mas que precisam se comunicar, principalmente com o WhatsApp e com suas famílias. E aí me veio a mãe de uma colega, que inclusive trabalha comigo no conselho, né, que é a Aline Coelho, ela é farmacêutica também, e a mãe dela ela não tinha muita habilidade com o WhatsApp e ela procurou, sim, um curso para se desenvolver e começar a utilizar o WhatsApp, enviar mensagem, mandar fotografia. Então, assim, né, essa questão da proatividade de você procurar obter novos conhecimentos, né, e não ter medo. Eu acho que a grande questão é não ter medo dessas tecnologias e testar mesmo, né? Se você tem um celular, pedir para alguém, se não tem habilidade, baixa o Instagram porque vai ter uma live, eu gostaria de ver. Então, acho que vai muito nesse sentido da gente perder um pouquinho do medo para poder começar a futucar essas coisas que estão, né, aí. E é claro que pode conhecer um pouquinho antes até para depois participar de algo que seja mais formal. E aí tem até uma pergunta, Tami Brandão. Ela perguntou assim, qual a melhor forma de abordar, conversar com os recrutadores ou responsáveis pela área? Eu estou colocando essa pergunta aqui agora porque acho que ela tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Uhum. Eu acho que a Tami, legal, conheço a Tami, obrigada pela pergunta. Sempre, eu acho que depende, quando você está seguro em relação à vaga e à empresa, você mesmo consegue trazer de forma mais fluida um bate-papo, né? Porque você pode, acho que tem questões também para recrutadores, às vezes quando você pesquisa sobre a empresa, você tem perguntas também. Isso mostra também curiosidade, né? É super legal. Não é só falar, qual é a faixa salarial, qual é qual o benefício, quando você vai retornar à vaga? Não, pergunta sobre a área, quais são os desafios, qual a expectativa do recrutador e do gestor para aquela área, no que você pode agregar, né? Às vezes pedir um feedback ali, eu sei que um grande tabu aqui é feedback, muitas empresas e a área de recrutamento não conseguem dar feedback. Eu falo não consegue porque às vezes o volume é muito grande, então não. Mas eu acho que é isso, é o quanto você vai estar engajado com aquilo também, demonstrar interesse, né? A gente se comunica muito de forma corporal, né? Então, também, isso é importante. Eu falo porque às vezes estou conversando com um candidato que não está aqui. Tá bom. Né? Ou gritando com alguém. Não. Esteja ali, esteja presente. Eu acho que o máximo de você estar atento às perguntas, ser coerente com as respostas. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, respondi o que você desejou, tem algo que eu possa agregar, porque às vezes a gente com nervosismo, a gente esquece de algum ponto, ou que poderia trazer, né? Eu acho que
Quando a gente souber controlar um pouco da nossa ansiedade, levar aquilo ali, não com tantas expectativas, eu sei que tem grandes expectativas com uma nova oportunidade, mas tentar fazer o papo fluir, estar presente para aquele papo, as coisas acontecem de forma melhor, sabe? Eu vejo muito por esse lado, porque as pessoas ficam realmente muito nervosas nas entrevistas. Eu, pelo menos, no primeiro momento, tento acalmá-las para tentar tirar o melhor delas, né? Mas, às vezes, quando você não tem um recrutador que tenha essa sensibilidade, se veja, se sinta como você está, precisa respirar, pede para dar um tempo, às vezes, posso começar de novo, e se expõe de forma mais efetiva. Tudo bem, às vezes fala assim, posso começar de novo, né? Já vi vários fazerem isso. Não tem problema, né? Não tem. Acho que eu nunca vi ninguém dando essa dica que a gente pode recomeçar numa entrevista. Sim, porque às vezes você Entendi, engata na primeira, né? E é mais que normal, né? Mais que natural as pessoas ficarem ansiosas, afinal tá passando por uma nova fase, na expectativa ali, né? De um novo emprego, seja até uma nova vaga dentro da própria empresa. Então, é uma mudança, uma possibilidade de mudança vai trazer uma certa ansiedade e a pessoa, né, pode até porque realmente ficar tensa ali no momento e aí, por que não conversar com outra pessoa, que afinal somos todos seres humanos, por que não, né? Tô nervoso, eu preciso recomeçar. Acho que essa é uma dica muito boa. Sim, respirar. E a gente está vivendo um momento muito mais humanizado, né? Claro que tem segmentos ainda muito rígidos, mas a gente pode ter esse olhar mais humanizado. Eu acho que a pandemia veio para isso, né? A gente tem que ser muito mais empático. Todo mundo está em sofrimento. Eu acho que eu brinco muito, é uma brincadeira, mas nem tão positiva. Quem não era ansioso descobriu, né? A ansiedade, a gente está dormindo com ela, acordando com ela, e as expectativas. E mais uma vez, aqui outro ponto que eu trago: olhem a saúde mental de vocês, sejam atentos, isso é super importante. E nesse momento é esse olhar, né? Calma, estou nervoso, vou começar tudo novamente. Sim, e aí, seguindo nessa linha, né, da novidade, da ansiedade, existem muitas pessoas que são recém-formadas, né, o tempo todo, pessoas se formam, farmacêuticos se formam, saem de suas faculdades e iniciam a nova fase, que é a fase da busca por um novo emprego, por um emprego, não é nem um novo, né, pelo seu primeiro emprego, né, como farmacêutico. E, normalmente, essas pessoas que são recém-formadas, elas não têm tanta experiência. Isso é fato, né? Elas saíram da faculdade e nunca trabalharam como farmacêutico. Às vezes, algumas delas puderam participar, puderam, né, ter estágios na área curricular ou extracurricular. Mas a gente sabe que isso não garante uma habilidade, né, excepcional, um tempo excepcional nessas áreas. Então, assim, o que é que você recomenda para essas pessoas que não tem, né? Porque assim, a maioria diz assim, eu não tenho o que colocar no meu currículo porque eu não tenho tanta experiência. E aí a vaga pede experiência, a maioria das vagas pede experiência. O que é que você sugere para essas pessoas que não têm experiência, que se deparam com seleções que só querem pessoas com experiências nesse início, né, de vida profissional? O que é que você sugere para esses farmacêuticos, para essas pessoas recém-formadas? Legal. O Anderson Farm 25 perguntou isso, eu não sei nem se ele está online ainda, mas ele perguntou um tempinho. Eu acho que é uma grande angústia tudo isso de recém-formado. Eu venho trazer uma crítica para a minha área e uma crítica em relação às empresas disso, de pedir experiência para quem não tem experiência. Isso está sendo muito quebrado, às vezes teve no próprio LinkedIn, teve uma corrente positiva das pessoas começarem a olhar habilidades em vez de questões práticas, né? Porque às vezes a pessoa tem a habilidade, ela só não teve a possibilidade de executar essa habilidade, né? Então, muitas empresas não vão ter esse olhar. Eu vou trazer aqui de forma muito objetiva, não vou trazer ilusões. Mas eu vejo, principalmente para esses recém-formados, tentar olhar outros segmentos. Como eu falei, tem algumas empresas de tecnologia que estão
absorvendo alguns profissionais que não são os ditos comuns do mercado. Quando você está no LinkedIn, você começa a ter um olhar mais específico para isso, né? Você começa a olhar as empresas, nossa, uma empresa aqui de health tech, que eu falei, de tecnologia para a saúde, está procurando farmacêutico, sem experiência, posso ter outras habilidades. Empresas de tecnologia, essas ditas startups, essas que estão começando, muitas têm um olhar mais carinhoso, podemos dizer assim, estão buscando mais habilidades potenciais do que propriamente dito pessoas que têm experiências na área, né? Para esses jovens também abusar da tecnologia, o LinkedIn é uma delas, e também fazer um currículo, mesmo que não seja profissional, seja um currículo das experiências acadêmicas, né? Eu falo isso porque eu também já fui aluna e eu tive que trabalhar na faculdade, estudava à noite e às vezes não dava para participar de todos os simpósios, networks que tinha, né? Mas eu poderia, muitas vezes eu peguei pensando, falando assim, putz, eu poderia ter participado. Então, se você tem isso, poderia participar, vai participar. Porque isso também vai fazer. Às vezes você encontra alguém, troca uma informação, né? Participa dos eventos da sua faculdade, e não só da faculdade, de outras faculdades, se envolva com o regime conselhos, né? Com o conselho regional da sua região, que tem vários eventos legais, que tem lives que vão te direcionar, se informe, faz outros cursos extracurriculares, né? É ruim, mas às vezes, mesmo você não tendo uma habilidade, a pessoa vai olhar, ela se dedicou àquele momento que ela estava na empresa. Às vezes estava trabalhando de outra coisa que não era farmácia, porque tinha que trabalhar para fazer a faculdade, para pagar a faculdade, para ajudar a família, mas estava ali se dedicando também àquilo. Né? Dependendo da empresa que você vai, ela vai ter esse olhar. Estava ali, mas estava aqui engajado, estava olhando outras coisas. Então, busque essas empresas que tenham esse olhar. Tem muitos programas profissionais, quando sai da faculdade, programas de trainee ou programas de estágio de empresas, isso é legal. Começar, às vezes, a abrir uma vaga voluntária de 3 meses temporária em uma empresa. Não vai CH, mas tenta entrar, porque a partir daquilo ali você ganhou algum tipo de experiência. Trabalhos voluntários ajudam nesse início também. Então, acho que queria dar mais opções, né? Mas o mercado também não dá tantas, mas o que você tem ali na mão, tenta utilizar ao seu favor, né? Acho essencial essas dicas, porque muitas vezes a gente vê que alguns estudantes têm a oportunidade de participar mais efetivamente, né, no seu momento, né, de faculdade, tá ali, tem esse tempo e eles não se dedicam tanto. Então acho que até porque a gente tem essa questão, né? Não, você vai ter pessoas que vão ser recém-formadas que não vão ter experiências, e você quer empresas que querem a pessoa já com experiência. Então, acho que o momento é justamente esse, enquanto você está na faculdade, para poder adquirir, nem que seja um pouquinho de experiência, para que quando esteja no mercado de trabalho já diga assim, ó, eu sou recém-formado, não tenho ainda como ter essa experiência, mas, né, na minha vida acadêmica eu pude trabalhar dessa maneira, e talvez seja uma forma que a empresa ela veja como possibilidade de fazer esse recrutamento, né? Daí a gente está caminhando agora para os últimos minutos da nossa live, né? A gente deve chegar logo, acho que está faltando só 3 minutos para acabar. E aí, o que é que acontece? Eu queria que, para a gente concluir, né, afinal a gente já conseguiu responder as questões que já vieram, né, se você teria alguma dica de leitura para dar, e quais seriam os seus arrobas, se tem algum contato que você pode dar, né, algum e-mail, se as pessoas podem te procurar no LinkedIn ou no Instagram, né? Então, assim, para a gente ir para os finais, que daqui a pouco o Instagram ele derruba, ele é assim. Vai derrubar. Legal. Antemão, então, obrigada, Brunacê, obrigada ao CRF da Bahia por essa oportunidade. Por favor, me adicionam no LinkedIn, Thaís Santos Trajano, está lá.
Vocês vão ver que eu vou estar na parte de RH de uma empresa, também psicóloga, então pode me adicionar, me manda mensagem, vou te ajudando ali. Pelo Instagram é o @3psis, @3.psis, que é isso que a gente está online. Pode mandar direct lá também que respondo. A gente tem damos dicas lá também sobre carreira. E leituras, muitas coisas foram dadas de forma gratuita. Então, daquelas competências e habilidades que eu falei extra também que a gente tem que ter como profissionais, tem a plataforma da Udemy, da FGV, da Bradesco, a próprio LinkedIn, que dá muitas possibilidades de você fazer cursos gratuitos, né? Então, dá uma olhadinha lá. E qualquer dúvida que vocês tenham também, fico à disposição. Tira lá e a gente vai trocando figurinhas. Eu acho que nessas trocas que a gente ganha bastante. Me coloco inteira à disposição. Até porque é um aprendizado, estou emergindo, mas também eu vou aprendendo junto com vocês, né? Thaís, muitíssimo obrigada, né? Vai ter tempo de agradecer, só o Instagram ele ainda não derrubou a gente, então assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Acho que essas dicas elas foram essenciais para quem tem interesse em participar, né, de seleções, de novos momentos, e não só quem queira só conseguir um outro emprego ou trocar de área, mas também as pessoas que estão trabalhando, que não querem sair de suas empresas, mas que querem, né, adquirir uma rede de colaboração, conhecer outras pessoas, ver pessoas que trabalham na sua mesma área para trocar experiências, também é importante, não é? Sim, com certeza, por favor, né? Não é só algo específico, por isso que eu chamei outras áreas, a gente não utiliza de forma significativa alguns potenciais. E às vezes a gente tem dicas clichês que às vezes as pessoas nem dão, né? E a gente não consegue se atentar. Então, espero que tenha sido produtivo, né? E é isso. Tem alguma dúvida? Não vá com dúvida, né? Pode usar, igual eu falo, a psicologia tem que ser acessível, por isso que eu me coloco sempre à disposição. Adoro esse processo de feedback, de troca, de desenvolvimento. Então, por isso que eu fiquei super feliz. E ainda mais de abrir essa possibilidade de troca entre psicólogo e farmacêutico, e principalmente na área de organizacional, né? Então, estou super feliz. 30 segundos. Muito obrigada. Desculpa interromper sua fala. Imagina. Mas, assim, muito obrigada. A diretoria do conselho também agradece. Eles não estão aqui, porque afinal eu que estou moderando, mas, assim, eles sempre estão dispostos, disponíveis